Olá, começa agora o Trabalho em Revista, programa da Justiça do Trabalho de Mato Grosso. Veja nessa edição. O magistrado Paulo Barrionuevo é o mais novo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. A chegada de um novo membro é sempre muito importante, porque oxigena o tribunal, traz novas experiências. Na entrevista em estúdio, os desafios do Poder Judiciário para atender ao cidadão é o tema da entrevista com a doutora em Filosofia do Direito e professora Loiane Verbicaro. Veja ainda os destaques da Justiça do Trabalho no Giro da Semana e também no quadro Decisão. Tudo isso e muito mais agora, no Trabalho em Revista. Paulo Roberto Barrionuevo é o novo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja como foi a solenidade de posse. Depois de 28 anos de magistratura, o juiz Paulo Barrionuevo tomou posse como o mais novo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Eu acho que o principal eu trago é a minha experiência de magistrado de primeiro grau e principalmente do interior. Então eu trago aqueles valores representativos do interior. A chegada de um novo membro é sempre muito importante, porque oxigena o tribunal, traz novas experiências e eu tenho certeza que a experiência do desembargador Paulo Barrionuevo vai ser muito importante para imprimir ainda mais qualidade ao trabalho que já vem sendo desempenhado pelo tribunal. No plenário do TRT, magistrados, servidores e familiares prestigiaram a cerimônia de posse. Muito importante, porque o Paulo é merecedor de tudo que tem acontecido na vida dele. É uma pessoa muito boa, um ser humano muito justo, merece tudo de bom, sempre. Representantes de entidades como o Ministério Público do Trabalho, a Matra, que reúne os magistrados do trabalho, e a OAB também participaram. É realmente um momento bastante importante, é um momento em que a Justiça do Trabalho ela precisa se reafirmar, ela precisa se consolidar. O TRT da 23ª Região recebe o Dr. Paulo Barrionuevo, um grande juiz, tem uma história junto à Justiça do Trabalho, de trabalho prestado, espírito de justiça e que com certeza contribuirá muito para a advocacia trabalhista no Mato Grosso, para a Justiça do Trabalho de Mato Grosso. O magistrado Paulo Barrionuevo trabalhou por mais de 20 anos em Rondonópolis e por lá conquistou a admiração de muitos servidores. O Dr. Paulo é uma figura humana muito especial, um profissional exemplar, um homem honrado e, acima de tudo, um bom pai, um grande amigo. Poderia dizer quase que um irmão mesmo, poderia dizer assim. Parceiro, companheiro, amigo dos seus pares, dos servidores. É alguém realmente merecedor de estar agora nessa situação. Com a posse do magistrado, o TRT mantém 8 desembargadores atuando. O tribunal recompõe, então, a integridade do seu quadro, não é? Que estava com uma vaga de desembargador em aberto, em virtude da aposentadoria do desembargador Edson Bueno. Gratidão, vontade de servir. Quando uma pessoa chega próximo a nós, às vezes não está se sentindo bem, nós temos a incumbência de deixá-la melhor, de transformá-la num ser melhor. E isso vai com a nossa energia, com a nossa forma de agir, né, com o nosso sorriso, com a nossa espontaneidade. Isso que o senhor quer trazer também aqui para o seu trabalho. Com certeza. Alunos de Direito da Unic Pantanal visitaram a sede do TRT para ver como funciona na prática a aplicação das leis trabalhistas. É no plenário onde os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho se reúnem para decidir os assuntos que mexem com a vida dos trabalhadores e empregadores. Caso por caso é julgado. Aqui tem mais gente assistindo a tudo. São estudantes do curso de Direito da Faculdade Unic de Cuiabá. Nesse mundo virtual que a gente tem hoje, muita leitura, muita coisa técnica, você vir aqui e poder ver as pessoas praticando o direito. É uma oportunidade excelente para poder ver a aplicação da lei, ainda mais nessa questão de justiça trabalhista. Os universitários estão quase terminando o curso e vieram ver na prática como ocorrem os julgamentos
e conhecer a estrutura da Justiça do Trabalho. Importantíssimo esse trabalho de receptividade, de acolhimento de alunos que o TRT tem, é fantástico. Você poder vir aqui, você poder participar, você poder ouvir e, de uma certa forma, estar aprendendo. Então, esse exercício de prática, aliado ao que a gente tem dentro do núcleo jurídico da faculdade, é excelente, é maravilhoso. Construtor é condenado em R$20 mil por não cumprir a cota de menor aprendiz. Veja os detalhes na decisão com a Sinara Álvares. Uma construtora de Cuiabá terá de pagar R$20 mil por dano moral coletivo. A condenação é porque a empresa estava descumprindo a cota de contratação de aprendizes. Quando o Ministério Público do Trabalho fez a inspeção na empresa em 2016, foi constatado que lá deveriam ter pelo menos 3 aprendizes. Mais de um ano depois da fiscalização, eles ainda não estavam cumprindo a lei. Por isso, a primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso entendeu que ficou demonstrada a conduta ilícita da empresa, com prejuízo para a comunidade. A contratação de aprendizes está prevista na CLT. É um contrato de trabalho especial que dura no máximo 2 anos para pessoas entre 14 e 24 anos. As empresas devem ter entre 5% e 15% de aprendizes nas funções que precisem de formação profissional. Uma mineradora em Várzea Grande é condenada por irregularidades trabalhistas. Veja este e outros destaques no Giro da Semana. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso condenou uma mineradora de Várzea Grande por dano moral coletivo. A empresa terá que pagar R$70 mil por causa da falta de segurança no uso do mercúrio e no trato dos rejeitos, além de irregularidades na jornada de trabalho, treinamento e registro em carteira. Atenção a todos que procuram a Justiça do Trabalho. Já está disponível o Calendário Forense 2020. Nele é possível ver as datas do expediente e dos feriados, estadual, nacional e municipais. Acesse o site www.trt23.jus.br. O juiz do trabalho Adriano Romero realizou uma audiência com pessoas em 2 municípios diferentes, em Barra do Garças e Primavera do Leste. A tecnologia viabilizou que empregado e empresa chegassem a um acordo para encerrar o processo. O ex-funcionário irá receber R$5 mil. Momento Pausa Legal, o quadro que traz dicas sobre saúde e qualidade de vida. Veja a dica desta edição. Olá, estamos de volta com mais uma dica legal para você. Você já sentiu seus olhos secos e cansados, sensação de irritação e queimação nos olhos, dores de cabeça, a visão embaçada depois de longos períodos em frente ao computador? Esses são alguns sintomas da fadiga visual. Que tal aproveitar a sua pausa legal e fazer alguns exercícios para descansar os seus olhos? Sentado, com os cotovelos apoiados na mesa, esfregue as mãos para aquecê-las. Feche os olhos e cubra-os com a palma das mãos, em formato de concha, bloqueando a entrada de luz. Imagine a escuridão. Permaneça assim por 30 segundos, respirando profundamente. Lembre-se de piscar. Além de lubrificar os olhos, ao piscar, você renova a atenção e prepara a mente para uma nova tarefa. Levante-se, vá até uma janela e olhe para o horizonte no ponto mais distante que conseguir. Então é isso. Até a nossa próxima Dica Legal. Tchau, tchau! O desafio do Poder Judiciário de ser ágil em atender ao cidadão é o tema da entrevista com a doutora em Filosofia do Direito e professora de pós-graduação do Centro Universitário do Pará, Loiane Verbicaro. A entrevista é no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já!
No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças, entre 5 e 17 anos, se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é lenta? Mitos e verdades sobre a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é um dos ramos do Poder Judiciário mais rápidos que existe. Na média nacional, o tempo para sair a primeira decisão é de pelo menos 3,5 vezes menor que na Justiça Federal e na Justiça Estadual. Até mesmo na hora de cobrar o pagamento da dívida, a Justiça do Trabalho é mais rápida do que as outras. Leva no mínimo 1 ano a menos para garantir que o trabalhador receba o seu direito. Já pensou ter que esperar muito mais tempo para ver seu direito assegurado? É isso que pode acontecer se decidirem que as ações trabalhistas devem ser julgadas por outro ramo do Poder Judiciário. Julgar com agilidade é bom para todos. Resolve os problemas de quem trabalha e de quem emprega. Agora você já sabe. A Justiça do Trabalho é uma das mais rápidas do país. Gostou? Compartilhe! Tá indo aonde? Tô subindo. Meu turno já vai começar. Cadê o capacete, o óculos, a luva? Cadê o cinto de proteção? Larga de ser chato, rapaz. Esse troço me atrapalha, me aperta e não consigo trabalhar. Ó, dá licença que eu já tô atrasado. Eu te falei, trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Este é o pulverizador para agrotóxicos. Desde que chegou na fazenda, não passou um dia sem trabalhar. Mas tanta produtividade exige cuidado extra contra o risco de contaminação. Sem a correta utilização, ele é uma doença de trabalho esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro.
A prevenção é o melhor caminho. Era uma vez um menino chamado Beto que vivia de catar latinhas. Mas um dia foi chamado na fábrica de seu Elias para dar uma ajudinha e acabou ficando. Tirar ele da rua parecia uma coisa boa. Aquela história de que é melhor trabalhar do que roubar. Seu Agenor não concordava. Nessa idade, uma criança precisa brincar e estudar, claro. Mas com tanto trabalho, era impossível. Sem tempo para descansar, Beto ficou doente. E sentindo falta do garoto, os chefes foram atrás dele. Chocado com aquela realidade, seu Elias percebeu que podia fazer mais por aquelas famílias. E assim, tudo mudou. A empresa cresceu, a comunidade melhorou e todo mundo saiu ganhando. As oportunidades fazem toda a diferença na vida de qualquer criança. Na hora da rescisão do contrato, empregador e empregado nem sempre estão do mesmo lado, mas no acerto precisam pôr à mesa todos os detalhes do contrato de trabalho e como ele foi cumprido. Este é o melhor momento para resolver as pendências. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. A responsabilidade pela saúde e integridade física e psíquica dos trabalhadores é de todos, do profissional, dos empregadores, do poder público e da sociedade. Juntos e mobilizados, podemos evitar adoecimentos, acidentes de trabalho e até tragédias. O primeiro passo é deixar de lado a indiferença. Todo ato voltado para a proteção dos trabalhadores importa, inclusive para o bem-estar empresarial, porque trabalhadores saudáveis produzem mais e melhor. Aos empregadores cabe fazer um diagnóstico de riscos, sinalizar áreas de perigo, identificar e corrigir condições que favoreçam a ocorrência de acidentes e oferecer treinamento. Aos trabalhadores cabe utilizar os equipamentos de proteção individual e seguir os procedimentos de segurança. Ao poder público e à sociedade cabem a fiscalização e o engajamento em campanhas de prevenção, como o Abril Verde. A vida se dá no encadeamento de acontecimentos. As escolhas que fazemos têm repercussões não apenas nas nossas vidas, mas em tudo aquilo que nos rodeia. Que a nossa escolha seja sempre colaborar para a segurança e a saúde no meio ambiente do trabalho. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços. Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Olá! Milhões de processos tramitam no judiciário. São pessoas em busca de justiça. E quanto mais gente recorre, mais ações, mais tempo de espera. Esse é um dos principais desafios do Poder Judiciário, ser ágil em atender toda essa demanda. Hoje nós vamos falar disso com a doutora em Filosofia do Direito e professora de pós-graduação do Centro Universitário do Pará, CESUPA, doutora Loiane Prado Verbicaro. Muito obrigada pela participação, bem-vinda aqui no nosso programa. Bom dia, agradeço o convite, é uma alegria estar aqui.
Doutora, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a importância do Poder Judiciário hoje na nossa sociedade, qual é? Bom, o Poder Judiciário assume um papel importantíssimo na afirmação da nossa democracia, especialmente porque a ele cabe a responsabilidade de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição. E a nossa Constituição, na transição da ditadura militar para a democracia, ela foi muito generosa na afirmação de uma série de direitos individuais, sociais, liberdades fundamentais. Então isso acabou dando ao Poder Judiciário esse papel de tanta visibilidade, de tanto protagonismo. Isso não é um fenômeno específico da realidade brasileira, é importante dizer isso. Isso é um fenômeno que acontece nas principais democracias ocidentais, como uma espécie de reforço a uma concepção de democracia, no sentido de que os indivíduos têm direitos que são assegurados, ainda que contra o processo majoritário, que muitas vezes pode atrapalhar a garantia e a afirmação de direitos fundamentais. Agora, quando acessar, buscar o seu direito no Poder Judiciário? O que é interessante é que, como nós tivemos uma Constituição garantista, analítica e, portanto, repleta de direitos esses fundamentais, que de alguma forma positivou direitos humanos, nós temos também, consequentemente, uma série de assuntos e demandas em que o judiciário é chamado a decidir e a dar a última palavra. Então, assuntos relativos a políticas públicas, assuntos relativos a uma série de garantias de direitos individuais e sociais, portanto, são apreciados pelo Poder Judiciário. Então, isso passa por todas as esferas da vida humana. E é por isso que nós temos hoje esse fenômeno da judicialização da política e das relações sociais no país, porque o judiciário não se afasta de julgar e de decidir e de garantir acerca dos direitos que nós temos na sociedade. Portanto, isso é uma conquista democrática, isso é uma conquista civilizatória, no sentido de dar esse poder a um órgão imparcial, portanto, equidistante das partes, mas garantir os direitos que foram historicamente afirmados, tanto na Constituição, como também nas leis infraconstitucionais. Doutora, falando também dessa força que o Poder Judiciário tem. Na Justiça Trabalhista, é utilizada a videoconferência para a realização de audiências e isso tem facilitado muito. Qual o impacto das tecnologias para o trabalhador? Acho que é muito importante nós falarmos sobre novas tecnologias, até porque nós estamos passando pela 4ª revolução industrial, que fala sobre inteligência artificial, novos sistemas de informação, de comunicação, novos processos produtivos, e nós temos que nos adequar. Ainda que o impacto disso seja dual, existem algumas consequências até sociais, individuais, políticas e econômicas que podem ser negativas, mas cabe a nós nos adequarmos a essas mudanças. Acho, inclusive, que nós não vivemos uma era de mudanças, mas uma mudança de era. E, portanto, os tribunais, eles precisam estar abertos, não apenas os tribunais, mas o mercado de trabalho, as universidades, para essa aproximação que as novas tecnologias acabam gerando na prestação jurisdicional e nas relações em geral com a sociedade. Falando sobre o Poder Judiciário, é tão importante o Poder Judiciário e na garantia dos direitos do trabalhador, por exemplo? Fundamental. O Poder Judiciário, a ele compete garantia desses direitos que são sociais, fundamentais. Os direitos trabalhistas no Brasil, eles foram afirmados especialmente a partir da década de 40, mas foram reafirmados na nossa Constituição de 88. Eu considero que a gramática que introduziu os direitos sociais trabalhistas é uma gramática de valorização dos direitos humanos, porque afirma, sobretudo, uma igualdade material que estabelece um equilíbrio entre o trabalhador e o empregador. Considero também que seja uma espécie de pauta civilizatória contra a barbárie e contra também uma cultura escravagista na nossa sociedade,
Porque o Brasil, ele se desenvolveu a partir de uma cidadania de exclusão e de violência. Então, o Poder Judiciário, a ele compete a afirmação e a proteção desses direitos trabalhistas que são tão importantes na afirmação da dignidade da pessoa humana. É interessante que alguns críticos dos direitos trabalhistas afirmam que esses direitos trabalhistas são essencialmente custosos, mas existe um custo de se viver sob a luz de um Estado democrático de direito e de se afirmar a condição da dignidade da pessoa humana. É claro que isso gera custo, mas é um preço que nós precisamos pagar para viver no mundo civilizado, no mundo democrático, no mundo que se preocupe com a condição de trabalho e as relações sociais de igualdade e de liberdade do trabalhador. Nesse cenário, o papel e a importância da justiça trabalhista? Pois então, a justiça trabalhista cada vez mais precisa ser valorizada, especialmente porque é a ela que compete a apreciação dos conflitos trabalhistas e eu diria, especialmente na nossa realidade atual, em que nós vivemos uma espécie de retração ou de relativização dos direitos trabalhistas. Então, penso que ela tem um papel estruturante, um papel estratégico na defesa inafastável dos direitos sociais que foram historicamente afirmados e precisam ser reafirmados a cada momento no nosso contexto democrático atual. Então, a justiça trabalhista, como uma justiça especializada que tem um olhar mais cauteloso, um olhar mais cuidadoso com as relações trabalhistas, é fundamental na dignidade da condição humana do trabalhador. Doutora, você também produziu um livro trazendo mais detalhes com relação ao assunto de hoje, né? Uhum. Esse livro ele começou a ser desenvolvido desde 2004, quando eu ingressei no mestrado, e essas preocupações relativas à batalha entre os poderes e à interação entre os poderes sempre me preocupou. E ao longo dos anos eu fui refletindo, fazendo pesquisas tanto no mestrado quanto no doutorado, e o resultado foi esse livro chamado Judicialização da Política, Ativismo e Discricionariedade Judicial, que tem uma análise multidisciplinar, seja através dos recursos da ciência política, do direito constitucional e também da filosofia do direito, teoria do direito, em que eu analiso crescentemente esse fenômeno e o impacto que isso representa na nossa democracia. Então, naquele momento, em 2004, nós estávamos praticamente no início de um processo de afirmação do protagonismo judicial. Eu não imaginava que naquele momento nós fôssemos, enfim, um pouco mais de uma década, ter ainda mais o reforço desse fenômeno da judicialização da política. E, portanto, o livro traz essas minhas angústias e indagações ao longo desses anos de pesquisa. Muito obrigada. Hoje nós conversamos com a doutora em Filosofia do Direito e professora de pós-graduação do Centro Universitário do Pará, CESUPA, doutora Loiane Prado Verbicaro. Muito obrigada pela participação, por falar tão bem da importância do Poder Judiciário hoje na nossa sociedade. Obrigada. Para mim é um prazer, eu que agradeço o convite. Chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Lembrando que você pode rever este programa quando quiser. Acesse a página do TRT no YouTube. O endereço aparece aí na sua tela. Aproveite também para seguir o Tribunal nas redes sociais. E fique por dentro do que ocorre na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada pela companhia. Até o próximo encontro.